Eu acho que esse momento dessa necessidade de distanciamento, essa forma de encontro virtual, me parece que é interessante, é importante, até para que haja, né, ainda mais essa união necessária, né, principalmente nesse momento agora, entre o judiciário e a advocacia. Né, é um momento de muita incerteza para todo mundo, acredito, né, é um momento difícil para todo mundo, e a advocacia, em particular, fica muito aflita, né, com essa necessidade de distanciamento, com essa impossibilidade de comparecimento nos atos, né, presenciais, na verdade, a não realização de atos presenciais. Então, a gente está aí já quase 90 dias nesse período de isolamento, muito difícil, né? E, em particular, nesse nosso encontro de hoje, em relação à advocacia criminal, né? As dúvidas, né, que surgem em relação às audiências por videoconferência, enfim, como que as coisas serão conduzidas daqui para frente, e por isso a gente pediu, né, esse encontro. O senhor gentilmente se colocou inteiramente à disposição, então eu quero dar, né, um bom dia para todo mundo, agradecer pela presença e agradecer ao senhor a disponibilidade de fazer esse encontro com a advocacia de Campos e região, né, que engloba aqui a 12ª subseção da OAB. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o senhor agora. Como é que vai ser a estrutura do tribunal para receber esses processos do Estado todo, né? Um ponto muito importante que eu esqueci de mencionar, nessas audiências por videoconferência ou por plataforma, é a obrigação do cartório digitalizar o processo, né? Sendo processo físico, porque senão a parte não tem acesso às peças do processo no momento da audiência. Nem a defesa, nem mesmo o Ministério Público, né? Até mesmo eu, né? Se não tiver o processo em mãos, né? Nem vou ter acesso ao processo, obviamente fica inviável da gente fazer a audiência assim. Então, em razão desse aumento de demanda, o tribunal disponibilizou lá um setor para digitalização. Então, os processos que eu verificar que o meu cartório não consiga digitalizar, né, por causa do volume, eu vou encaminhar para esse setor. Mas a tendência agora é cada dia ter menos processos assim, né? Porque, por exemplo, principalmente na primeira vara criminal, que já está eletrônica. Então, os processos novos já estão eletrônicos e isso vai facilitar. A gente está... Como o procedimento criminal é mais rápido, né, e com a sentença ele já vira eletrônico, né, porque no Tribunal de Justiça é eletrônico há muito tempo, então são poucos processos, a vara vira tudo eletrônico com muito mais facilidade, a vara criminal. Diferente da vara civil, que os processos demoram mais a andar, até sentença, até subir. No crime, você mata na audiência, logo em seguida é sentença. Então, quando sobe, já sobe eletrônico, então é mais fácil da gente informatizar todos os processos da unidade criminal. Então, se a gente tivesse na normalidade, acredito que para o final do ano que vem, a gente quase não tenha mais processo físico criminal. Ótimo, ótimo. Uma questão que eu ia colocar, o senhor mencionou agora há pouco aí a questão do despacho, né, do advogado. Como é que tem sido nesse período agora e como é que tem sido disponibilizada a estrutura com relação a acesso, né, ao senhor, havendo necessidade de uma situação mais emergencial? É evidente que a gente também tem que ser compreensivo nesse momento e somente ter contato, né, ainda que virtual, naquelas situações realmente necessárias, mas tem algum canal específico que o advogado possa manter contato, eventualmente um despacho, alguma coisa nesse sentido? Não, tem sim. Tem o e-mail, né, da serventia, se o advogado quiser provocar, né, essa questão, eu preciso despachar com o juiz. E o telefone da serventia está com Siga-me, todos. Então, o servidor atende o telefone do gabinete ou do cartório, vai cair no celular do servidor e o servidor vai passar para a gente, entendeu? Se o secretário ou o cartório não for uma coisa mais burocrática, não conseguir resolver, realmente necessitar, né, a nossa intervenção, a conversa,
a gente tem todos os canais, podem me ligar, entendeu? A gente por e-mail, isso aí é fácil de resolver. Por enquanto, não vi nenhum. Os advogados conseguiram resolver através de secretário, cartório, entendeu? Inclusive os defensores, Ministério Público, porque é importante também, deixa eu alertar agora, por exemplo, às vezes a defesa faz um pedido urgente, é importante às vezes alertar o cartório, o gabinete, que esse pedido chegou, né? Porque a gente está com limitação de serviço, de servidores. Nem todos têm acesso. Agora que a gente vai começar a todos ter acesso remoto, a gente já estava com 3. Então, a demanda na primeira criminal é muito grande, às vezes chegava um pedido novo e tal, então a gente vem pedindo isso, tanto para o Ministério Público, a Defensoria Pública, e agora com essa oportunidade de falar para inúmeros advogados, liguem, ó, acabei de protocolizar um pedido urgente e tal, mandem e-mail, façam contato, que aí a gente já fica atento e aí a gente consegue decidir, analisar com mais rapidez, mais celeridade. Mas o acesso, sempre a gente tenta facilitar, né? É só fazer esse contato por e-mail, pelo telefone da serventia, e aí vai chegar até mim, se realmente precisar um contato, eu já até sugeri a gente fazer pela própria plataforma, entendeu? Que aí o advogado também já falei isso com o meu secretário, ele marca uma audiência ali na hora, manda um e-mail com o link, e aí a gente conversa ao vivo com o advogado. A gente usa a própria plataforma cedida pelo CNJ para fazer essa entrevista e esse despacho entre o juiz e o advogado. E essa é a sugestão que eu estou dando para o meu secretário, se alguém precisar fazer contato com a vara e precisar realmente despachar comigo. Eu acho que isso resolve bem, né, esse acesso e o diálogo pela plataforma Webex, eu acho que já resolve bastante. Amigos, eu queria saber de vocês, né, se tem alguma questão a colocar, aqueles que militam diretamente na advocacia criminal, certamente têm as suas dúvidas também, por favor, fiquem inteiramente à vontade para fazer os questionamentos. Quem quiser eventualmente abrir o microfone para fazer a pergunta direto pelo próprio microfone, também fique inteiramente à vontade. Acho que o momento agora é esse, né? Esse canal aberto direto aqui pelo Dr. Wycliffe, então eu queria saber de vocês. Nenhuma dúvida, nada? Tá tudo tranquilo? Eu acho que o grande temor é essa questão da imposição da audiência. Sim, eu acho que sim. Acho que esse é grande. E também perguntam muito, são esses 3 pontos, se a audiência vai ser imposta, né, vai ser obrigatória, essa questão do acesso ao cliente preso, né, se é preservado, todos os testes, né, a OAB lá no Rio, né, vai confirmar isso, ela participou dessas audiências experimentais lá na comarca de Niterói e confirmou isso, que o acesso é reservado, né, entre o cliente e o advogado, e essa questão dos processos físicos, como fazer audiência de processos físicos, vai ser totalmente digitalizado, é obrigação do cartório digitalizar esses processos e mandar por e-mail para o advogado, para a defesa, entendeu? Para poder realizar o ato, né? E aí o advogado vai ter lá as peças feitas até a audiência, vão estar lá no e-mail, lá com acesso com a defesa. Esses são os 3 pontos em regra que já me perguntaram, né? Que são os mais questionados. Então tá ótimo. Bom, ninguém tem mesmo mais nenhuma questão, nenhuma indagação a fazer? Eu tenho, professor. Por favor, fique à vontade, Reinaldo. Dr. Cliff, queria saber a questão da Defensoria Pública, porque eu até uma observação que eu vou fazer, que eu senti que a advocacia particular foi um pouco complicada a situação do advogado criminalista, porque a gente às vezes pega um cliente que foi preso hoje e vai para a audiência de custódia e já tem uma petição lá da Defensoria Pública, né, para audiência de custódia, para fim de audiência de custódia. Claro que eu sei que isso tem que ter, porque, né, ninguém pode ficar indefeso, essa análise da custódia está sendo virtual. Mas eu vejo um problema que a advocacia particular, a advocacia criminal, ela fica um pouco desprivilegiada, entendeu? Mas eu estou usando isso como exemplo. Eu queria saber, doutor Wycliffe, como é que fica a questão da defensoria pública, a atuação da defensoria pública frente a essas audiências também virtuais? Olha, a minha defensora pública, tanto em Conceição de Macabu, tanto em Campos, elas não questionaram a utilização da plataforma, não.
né? O que há mesmo na Defensoria Pública de questionamento, inclusive está no Supremo, né? Essa análise são as audiências de menor infrator. A Defensoria Pública tem se colocado oposição a realizar, né? Eu, assim, no entender, eu acho que a defensoria, o defensor público, ele pode ser orientado, mas ele tem independência funcional, né? Então, cada um pode agir de acordo. Acesso à internet, computador, acho que é pouco difícil um defensor não ter esse acesso, né? Então, é verificar realmente a possibilidade de realizar a audiência. É o que eu falo, é uma coisa inusitada para todo mundo. E eu acho que tem que ter bom senso de todos os lados, da magistratura, do Ministério Público e da Defesa, né? A gente tem que tentar realizar as audiências, principalmente aquelas viáveis, né? Principalmente olhando para o lado das testemunhas. O maior complicador para se realizar realmente são as testemunhas, que nem todas têm acesso. Então, acho que é uma questão de bom senso, né? Porque a defesa vai lá, diz que há excesso de prazo, quer a revogação, quer o relaxamento da prisão. Aí a gente coloca para a gente fazer Oferece a por ferramenta. plataforma. E aí ela não quer fazer, então fica uma coisa contraditória, sendo possível realizar, entendeu? Então a gente tem que contar com a boa vontade. Não é o que a gente queria, né? Principalmente, né? Posso falar de mim, o que eu mais queria era estar tudo funcionando normal, porque o meu projeto era fazer esse ano esse número extravagante de audiências e sessões plenárias que eu estava fazendo, eram muitas, Diminui. né? Mais de 200 audiências por mês e diversas sessões plenárias, como eu falei, 4 por semana, para a gente chegar em 2021 com a vara em perfeito estado, uma vara viável, né? Entendeu? Infelizmente, isso me atrapalhou. Então, essa situação atrapalha todo mundo. A gente tem Com que ter boa certeza. vontade de fazer e verificar ali, caso a caso, a viabilidade de fazer, né? Mas em campos, elas não têm, as defensoras públicas não têm criado oposição nas audiências criminais, não. E eu acho que a Defensoria Pública Geral, lá no Rio, nessas audiências experimentais ali na comarca de Niterói, foi a favor da realização, verificou, né, a confiabilidade do sistema, do acesso reservado entre o defensor e o assistido, então não se opôs. O grande problema mesmo que está entre a Defensoria Pública é as audiências de menor infrator. Eu acho que nada volta ao seu normal, né? Depois dessa pandemia aí, nada vai voltar ao normal. A gente da A defesa. gente está atrasado nisso, né, no processo É informativo. verdade, é verdade. Eu mesmo já fiz Na várias audiências na Vara videoconferência. Federal. Eu mesmo já fiz várias audiências na Vara Federal por videoconferência e gostei muito. Achei que ajudou muito, até ajudou meu cliente no dia, né? Consegui a liberdade do meu cliente em menos de 24 horas. Mas a gente da defesa, não sei se os amigos compartilham, doutor Rafael, João, Marcos André, Toninho, a gente da defesa fica um pouco temeroso, né? Porque como o senhor mesmo falou, a audiência, o coração da questão do criminal é a audiência de instrução e julgamento, onde tem a oportunidade do juiz conversar com a defesa, conversar com o promotor, ouvir o acusado, e é muito dinâmico, né? E dá para a gente perceber muitas coisas que acontecem ali. A gente fica um pouco temeroso por causa disso, mas a gente confia na evolução das coisas, a gente quer que as coisas evoluam e não pode ficar travancado, como o senhor mesmo está falando, não pode ficar travancado. Eu acho que a questão, por exemplo, da videoconferência para o réu, eu acho que é uma questão a se pensar de virar regra, não exceção. Porque essa campus ainda é próxima. Mas, por exemplo, quando eu estava em Macaé, se você perguntasse para o preso em Macaé se ele preferia fazer por videoconferência, todos diziam que sim. Porque o transporte é ruim, ele fica lá no fórum o dia inteiro, sem né, as coisas dele, de higiene, a alimentação é precária. Entendeu? Então, esse é um debate que a gente tem que fazer, da videoconferência virar regra, né, para os presos. É muito melhor para todo mundo. Né? A gente já fez várias audiências de preso com videoconferência. Eu já fiz júri por videoconferência, que o réu solicitou ser feito por videoconferência, com 4 videoconferências. Um para o Mato Grosso, para Bangu, tinham 4. Cada réu estava num presídio federal, né, aqui em Macaé.
E fora que uma testemunha era delegada da Polícia Federal e estava em Mato Grosso. Olha só. E o júri transcorreu normalmente, a defesa com acesso direto ao réu por telefone, e eles pediram, imagina, tem que vir lá de Pernambuco, um estado de Roraima, e tal, para Macaé, entendeu? E as defesas concordaram e aconteceu. Então, são tecnologias que vieram para facilitar, né? E, por exemplo, quantas vezes a gente já deixou de fazer audiência porque a SEAP não tinha viatura, teve algum problema? Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que a videoconferência, a testemunha, a audiência presencial em relação à testemunha, eu acho que ela é essencial. Isso eu concordo. A testemunha aí, até porque a gente tem como ali fiscalizar minimamente a liberdade dela depor, né? Ela está num ambiente seguro, né? Tanto a defesa fiscaliza ali as testemunhas do Ministério Público, o Ministério Público fiscaliza ali, a gente tem como, principalmente não é nem a liberdade dela, ela não está depondo na frente de outra testemunha. De outra testemunha. Comprometer. Não comprometer a prova oral. Agora, a vinda do réu para o fórum, no meu entender, eu acho que é totalmente desnecessário, entendeu? Porque ali você é como se ele estivesse ali na sua frente, entendeu? A defesa tem possibilidade de pedir um colega para ficar lá no presídio com ele, né? Tem livre acesso a ele por telefone, reservadamente, e aí a gente não tem esses transtornos, tanto para o réu do transporte, de ficar o dia inteiro ali, de uma forma... Desonera o Estado, né? Desonera o Estado, a gente não tem esses problemas de não poder ter audiência, porque o réu não vai poder ser apresentado, que teve problema na viatura, que aconteceu isso. Exatamente. Então, eu acho que essa questão dessas audiências por plataforma, mais importante é a gente começar a pensar na videoconferência como regra, né? Os advogados presentes na sala de audiência, o Ministério Público, as testemunhas, mas a vinda do réu eu acho muito danoso para ele próprio. Sim, sim. E a gente já teve várias experiências de videoconferência e tudo ocorreu, né, normalmente, o réu com oportunidade de falar tranquilamente, sem problema algum. Dentro do sistema, que fica mais tranquilo. Sem risco para ele próprio, para os agentes. Eu acho que é uma coisa a se pensar da videoconferência virar regra. Isso aí. Tem aqui duas perguntinhas. Uma da doutora Roselene, ela pergunta em relação às audiências de custódia. Se serão adotadas nessas audiências, ela pergunta aqui, deixa eu ler especificamente, se nas audiências de custódia o procedimento de agilização seria também por videoconferência. Assim, a audiência de custódia, em regra, assim, no meu entender, né, eu vou falar um entendimento acadêmico, né, eu acho que tem que ser presencial a audiência de custódia. Tanto que as audiências têm sido feitas dentro da de custódia, né? Nos momentos normais, né, sem essa pandemia, eu acho que tem que ser presencial, porque a gente tem que verificar a questão física do preso. Ponto. Esse é um dos objetivos da audiência de custódia. Então, eu sou um defensor da audiência ser presencial. Eu sempre fui um defensor da audiência de custódia. Minha crítica foi a forma de implementação por meio de resolução do CNJ. Eu acho que foi uma forma indevida, né? Constitucional, o meio foi indevido. Mas eu acho que a audiência de custódia tem que ser presencial. Agora, na época de pandemia, eu sei que o tribunal está estudando a fazer ela por via remota, porque é o que é viável, né? E até um risco, né, muito grande a gente levar advogados, defensores, próprio juiz para dentro da sala de custódia. Imagina, a gente contamina ali um preso que está entrando no sistema e todos ali presos, vai ser um grande problema. Então, eu sei que o tribunal tem analisado a situação de criar as audiências de custódia de forma virtualizadas, né, por videoconferência. Eu só não sei como é que está isso. Aí o colega Bruno, que faz as audiências de custódia em Campos, ele pode ter até mais informações. Mas a última vez que eu conversei com ele, eu acho que, inclusive, estava para inserir as audiências de custódia por videoconferência, né, começar a se realizar por videoconferência. Mas, na normalidade, eu defendo a audiência de custódia presencial por conta dessa questão física do réu. Agora, as audiências criminais normais, assim, aí eu tenho a visão que poderia ser todas por videoconferência, se a regra, não a exceção como é hoje, que eu acho que
facilitaria muito, ia ser muito mais ágil, as audiências iam correr com muito mais rapidez, né? Não ia ter problemas de ter que redesignar a audiência, eu acho que isso é muito mais fácil. Mas aí é uma questão que tem que ser debatida, né? Tem que ter autorização legislativa também, que ainda a previsão é que a videoconferência seja por exceção, né? naquele rol lá. Então, mas aí fica o debate, né? Eu acho que a pandemia vai trazer vários debates aí, inclusive para o direito. Então, ótimo. Tem mais uma pergunta aqui do doutor Antônio. Ele pergunta se tem a possibilidade de utilizar o Webex para contato prévio à audiência com o preso, ainda que em situações excepcionais, caso de processo mais complexo, por exemplo, se o senhor acha que isso aí vai ser viável. Na verdade, Cristiano, até Diga aí, Antônio. pedir licença aqui para usar a palavra, bom dia a todos. Fique à vontade. Um pouco depois, não presenciei o doutor explicando de como funcionaria efetivamente o contato. Vi que ele até fez menção agora ao fato de que o sistema é bastante seguro, no sentido de garantir o contato reservado entre o advogado ou o defensor com o preso. Aí eu fiquei com a dúvida, e até porque na resposta anterior o senhor falou em contato telefônico, eu fiquei na dúvida se o contato do advogado com o preso, ali instantes antes da audiência, né, no início da audiência, se ele será feito pelo Webex ou por uma linha telefônica. Não, é pelo Webex. Pelo Webex. E se no curso da audiência... quando é videoconferência. Sim. E se no curso da audiência, se a gente continua tendo o canal de contato reservado. Porque como o interrogatório é o último ato, né, ou se no caso, sim. enfim, se a gente poderia pretender uma pausa antes do interrogatório para primeiro conversar com o cliente. Eu sempre, quem já fez audiência comigo, eu sempre permito, né, conversar antes da audiência, pergunto ao advogado se já conversou com o cliente, para a gente iniciar a audiência, e antes do interrogatório eu também permito, né, indago do advogado se precisa conversar com o réu. É fácil, é na hora. O servidor que estiver organizando a audiência, ele consegue fazer a qualquer momento um acesso reservado entre o advogado e o réu, entendeu? Então, essa é a minha dúvida, se o sistema conseguia viabilizar isso. Em regra, a gente já pede para o advogado entrar um pouquinho antes para conversar com o réu, né, para assim que iniciar, se o advogado entender também necessário, e logo depois da instrução, eu sempre pergunto para o advogado se é necessário conversar novamente com o réu, sendo necessário, o servidor vai fazer esse link entre réu e advogado de forma reservada, entendeu? Tá joia. Bom, gente, eu acho que as dúvidas foram tiradas, né? Doutor, tem uma perguntinha aqui. Diga aí, por favor. Doutor Iclife, bom dia. Bom dia. É o Rafael Crespo falando, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho algumas perguntas referentes a processo físico, como que vai ser o proceder, que apesar de boa parte dos processos atuais estarem digitalizados, nós ainda temos uma grande demanda de processo físico. Eu digo em relação, sim, por exemplo, tem processos que têm diversos volumes e fica quase que inviável para digitalizar, para agilizar a audiência. Como que vai ser o proceder desses processos? Nos processos físicos, o tribunal, foi o que eu disse, disponibilizou a estrutura da capital para fazer. Então, por exemplo, aquele processo eu acho que o senhor participa do camelô ali, né? Furto, roubo de celular, venda no cabelo e tal. Então, ele é muito volumoso. Então, eu estou esperando a agenda do tribunal para eu digitalizar ele, para a gente poder fazer aquelas alegações finais o mais rápido possível. Eu sei que eu disponibilizei as alegações finais do Ministério Público, mas eu já estou envidando esforços aí para digitalizar ele tudo, para a gente tentar já partir para a sentença, né, logo. Esses eu tenho que mandar para a capital, porque é muito volumoso. Agora, os outros, a depender da necessidade, se for um processo de 1, 2 volumes, aí eu peço para o meu próprio cartório lá, um servidor isoladamente, no dia lá, tentar digitalizar aquele processo de acordo com a necessidade. Eu não posso fazer aquilo tudo junto. Mas apareceu a necessidade, por exemplo, a gente precisa fazer audiência desse processo que é físico. Né? Sendo de poucos volumes, eu peço para o meu próprio cartório digitalizar. Agora, sendo um processo mais volumoso, eu tenho que mandar para a capital, que aí lá eles têm uma estrutura bem maior, uma máquina totalmente diferenciada, entendeu? Para digitalizar esses processos.
Certo. A outra questão, doutor, seria referente aos processos contra a vida, homicídio. Né? Muitas vezes, né, na sua grande maioria, o Ministério Público arrola pai, mãe da vítima. Então, na sua grande maioria, não se tem só policiais militares como testemunha. Então, e da mesma forma, a defesa também arrola testemunha. A pergunta que eu iria fazer ao senhor, como que seria o proceder de se tomar o depoimento dessas pessoas? A defesa pode levar até o escritório, digo no caso de advogado particular, as testemunhas de defesa, ou não pode? Como é que vai ser isso? Como eu sou exclusivo de júri, eu não tenho mínima vontade jurídica de marcar audiência de instrução de júri. Plenário inviável, né? Faticamente inviável. E de instrução de júri por conta disso. São muitas testemunhas, então eu vou esperar ao máximo mesmo para a gente abrir a possibilidade, e aí eu vou dar preferência a essas audiências quando for possível aí a gente começar a fazer essas audiências presenciais. Eu acho muito complicado a gente fazer audiência de instrução de júri por via remota. Eu não tenho bons olhos para esse tipo de audiência, principalmente por conta das testemunhas. São muitas testemunhas, a maioria delas, né, pessoas normais do povo, tem dificuldade de internet, e vai ter essa dificuldade aí da gente garantir ali a tranquilidade dela depois. Então, eu não vejo com bons olhos a gente fazer essas audiências, não. Pode surgir um caso ou outro mais simples, né, que demanda menos testemunha, às vezes um réu confesso, alguma situação nesse sentido, que a gente possa fazer. Mas eu, nos processos, né, de tribunal de júri, eu tenho por mim, esperar fazer presencialmente, poder liberar, ainda mais que o prognóstico aí do tribunal é na metade de julho a gente poder fazer, e eu vou dar preferência a esses processos. Excelência, por fim, só para concluir aqui, em relação aos júris que já estavam marcados, né, já foi remarcado alguns júris, já está indo pela terceira vez a remarcação. Como é que vai ser o cronograma quando isso retornar? Vai ser dado prioridade aos que foram remarcados mais vezes? Como é que vai ser? Ou o senhor não tem... Não, eu nos meus últimos despachos eu já não estou mais designando júri, que como eu não sei a previsão de volta, eu estou deixando em aberto. Quando eu tiver uma certeza absoluta que vai poder realizar júri, eu vou começar. Obviamente, os que foram, né, remarcados vão ter preferência, entendeu? E eu vou tentar marcar 4 júris de preso por semana, para a gente tentar matar os de preso, porque solto pode esperar. Né? Eu vou tentar marcar 4 de preso, mas aí eu preciso da ajuda dos colegas, eu tenho que conversar com os colegas. Então, os de solto que estão marcados para o segundo semestre, é bem provável que a gente só faça júris de réu preso no segundo semestre, usando todos os 4 dias, segunda e quinta, para fazer réu preso. Essa é a minha ideia. E, obviamente, dando preferência aí aos júris que foram desmarcados nesse período de quarentena. Perfeito. Muito obrigado, aí, doutor. Nada, à disposição. Mais alguma dúvida dos colegas? Bom, gente, eu acho que foi realmente tudo esclarecido. Já estamos chegando a quase 1 hora de encontro, né? Acho que foi bastante proveitoso. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Agradeço em especial ao Dr. Wycliffe pela disponibilidade. Eu acho que esse contato, eu repito aqui, ainda que virtual, é muito importante, né, para a advocacia e para esse diálogo mesmo, né, com o judiciário, porque como as dúvidas são muitas de todos os lados, eu acho que nada como a gente ter esse contato para que as coisas consigam fluir de maneira mais tranquila ou menos difícil. Vamos torcer, né, apesar de todas as restrições e necessidade desse isolamento, que a gente consiga retomar esses contatos presenciais, ainda que com alguma limitação, o quanto antes. Tá bom? Tudo certo, gente? Bom dia. Eu agradeço muito ao senhor. Nada, estamos aqui à disposição para a gente tentar achar o melhor termo aí para todo mundo. Tá ótimo. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Um abraço, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia. Valeu.